Eu falo isso porque eu realmente acredito que você estudando por meio de exercícios é a forma mais rápida de você atingir os 847 pontos em matemática, ainda mais agora, pela proximidade da prova do Enem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não caia na tentação de ir para a teoria. Por que eu quero dizer isso? Olha só, o que a gente está propondo aqui é uma maneira diferente, uma maneira mais rápida de você chegar no alvo. E isso aconteceu, essa história eu já contei várias vezes, né? Uma determinada Olimpíada, uma pessoa estava com um problema na coluna e ela, para conseguir pular e conseguir medalha nas Olimpíadas, ela pulou de costas. E ela conseguiu, mesmo com um problema, uma contusão na coluna, ela conseguiu conseguiu a medalha lá nas Olimpíadas, uma prova concorrida. Depois desse evento, essa pessoa conseguiu pular de costas. Até então, todo mundo pulava de frente. Essa pessoa foi lá e pulou de costas. Depois disso, todo mundo começou a copiar ela. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte: você acha que as pessoas que estavam acostumadas a pular de frente, no salto em altura nas Olimpíadas, de uma hora para outra, só porque viram uma ideia melhor, começaram automaticamente a pular de costas e mandar bem? Não. Aquilo exigiu treino. Elas tiveram que se dedicar para que aquilo começasse a dar certo. Então você, por exemplo, quando eu falo, no meio de um método, quando eu vou abordar o método de interpretação que eu uso, e eu digo para você começar pelo comando da questão, que geralmente está na última frase da questão, talvez isso gere um determinado desconforto em você. Por quê? Porque você não está acostumado a fazer isso. Então, você tem que treinar a fazer isso. Você tem que condicionar o seu cérebro a fazer isso. Da mesma forma, os exercícios. Se você quiser atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar, né, com a teoria, sem se preocupar com a teoria, você tem que focar nos exercícios. Só que no início não vai ser fácil. Como um carro. No início, para colocar o carro em movimento, é o que é mais exigido do motor. É o momento que é mais exigido do motor. Depois que o carro está embalado, não se exige tanto. Então, é o que eu espero que você entenda. No início, os exercícios vão ser todos eles mais difíceis. Depois, não vai ser tão difícil assim. E eu quero dizer para você o seguinte, você não consegue fazer os exercícios nem os mais fáceis. Eu quero que você entenda uma coisa interessante. É o seguinte: quando você começa a estudar por exercícios, automaticamente, naquele momento, você já está estudando para interpretar. Você já está se preparando para interpretar as questões contextualizadas do Enem. Porque eu proponho que você faça exercício só do Enem. No momento, por mais difícil que seja, você começa com os exercícios do Enem, pegando tudo o que você precisa para resolver aqueles exercícios. Tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte: o mais difícil numa questão contextualizada do Enem é justamente a interpretação. O pulo do gato que você tem que dar é na interpretação. Porque depois que você interpreta e equaciona, você não vai ter tanta dificuldade em resolver aquela questão. Existem questões que você nem precisa de equacionamento. Você simplesmente tem que interpretar, você simplesmente tem que entender o que o examinador está querendo. Simplesmente com isso você consegue resolver a questão. Então, olha só, o treino por meio de exercício, ele não vai só treinar a matemática em si. A guerra começa antes da matemática. A guerra começa para você entender o que o examinador está querendo, para você poder equacionar. Se você não passar desse primeiro passo, você não vai conseguir resolver a questão. Exatamente por isso, essa é a importância dos exercícios para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem. É o quê? É você simplesmente começar a treinar a interpretação. A cada exercício, você está treinando a interpretação lá. Você vai tentar fazer o exercício, você não entende nada. Vê a resolução, está treinando a interpretação. Você tenta fazer um exercício, erra no equacionamento, naquela interpretação, né, do português para a matemática. Aí você vê a resolução, você está treinando a interpretação. Então, a cada momento que você está fazendo isso, o seu cérebro inconsciente, nível inconsciente, está trabalhando, está tentando te preparar
para que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem.